Quando o inventário é judicial, uma das primeiras decisões que define o ritmo do processo é a escolha do inventariante. E muita gente erra por um motivo simples, acha que inventariante é só um nome no papel, mas não é. A inventariante ou inventariante é a pessoa que representa o espólio, administra os bens, junta documentos, presta informações ao juízo, mantém o processo andando. Se a escolha é ruim, o inventariante é a pessoa que vai representar o espólio, administrar bens, juntar documentos, prestar informações ao juízo e manter o processo andando. Se a escolha é ruim, o inventário vira disputa, atrasa e ainda pode gerar impugnação e troca de inventariante no meio do caminho. Hoje eu vou te explicar de forma prática quem pode ser inventariante, qual é a ordem de preferência prevista na lei, no Código de Processo Civil e quais são os requisitos e poderes, como se faz essa nomeação na petição inicial ou durante o processo. Vou trazer exemplos comuns do dia a dia e dicas para evitar impugnações. Vamos direto ao ponto. A lei traz uma ordem de preferência para o juiz nomear o inventariante. Essa ordem existe para facilitar a administração do espólio, não para dar um prêmio para alguém. Em primeiro lugar, vem o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o falecido na data do óbito. Depois vem o herdeiro, que já está na posse e na administração do espólio. Se ninguém estiver nessa situação, pode ser nomeado qualquer herdeiro. A lei também prevê o herdeiro menor por representante legal, o testamenteiro quando ele estiver na administração do espólio ou quando toda a herança estiver em legados, o cessionário de herdeiro ou legatário, o inventariante judicial, se houver. E se nada disso funcionar, uma pessoa estranha, idônea, que é o chamado inventariante dativo. E tem um detalhe importante: depois da nomeação, o inventariante deve prestar compromisso em 5 dias. Agora, o que muita gente não percebe e que pode ser inventariante não é só estar na lista. Na prática, você precisa juntar 2 critérios, o critério legal e o critério de viabilidade. Ou seja, além de estar na ordem, a pessoa precisa ter condições reais de exercer a função, com transparência, organização e equilíbrio. O que faz o inventariante exatamente? A lei é bem clara. Ele representa o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. Administra os bens com diligência, presta as primeiras declarações e últimas, exibe documentos quando solicitado, junta certidão de testamento, se houver, presta contas quando sai do cargo ou se o juiz determina e pode até requerer insolvência em situações específicas. E tem um ponto que costuma gerar briga em certos inventários, que só pode ser feito com autorização do juiz. Depois de ouvir os interessados, como vender bens, transigir, pagar dívidas e fazer despesas relevantes de conservação e melhoria. Agora vamos para exemplos práticos, que é onde a escolha fica mais clara. Exemplo 1. Meu pai faleceu, minha mãe era casada com ele e então ela é a inventariante. Em regra, sim. Só que existe uma condição. Ela precisa estar convivendo com ele no momento do óbito. Se o casal estava separado de fato há anos, morando em casas diferentes, com a vida totalmente separada, isso costuma virar um ponto de discussão. Por quê? Alguém pode alegar que não havia convivência. Nesse cenário, para evitar impugnação, o ideal é juntar elementos simples que provem convivência, endereço em comum, contas, documentos do dia a dia e, se não houver, avaliar se não é mais seguro pedir a nomeação de um herdeiro que já administra os bens. Exemplo 2. Não tem cônjuge, mas o filho mais velho já cuida de tudo. Paga condomínio, resolve aluguel e administra as contas. Aqui, a lei favorece justamente esse herdeiro que está na posse e administração do espólio. Só que para isso não virar o discurso vazio, o segredo é prova simples. Comprovantes de pagamentos, e-mails com imobiliária, recibos de manutenção, extratos de repasse de aluguel, coisas assim. Prova básica, mais organizada. Exemplo 3. Tem testamento e existe um testamenteiro. A lei prevê o testamenteiro como inventariante em situações específicas, principalmente quando ele ficou responsável pela administração do espólio ou quando a herança está toda distribuída em legados. Se você ignora isso e tenta nomear outra pessoa sem justificar, aumenta a chance de impugnação. Agora, como fazer a nomeação na prática, passo a passo, na petição inicial? Primeiro, a abertura do inventário. Você indica quem são os herdeiros, a qualificação completa, informa ao juízo quem deve ser nomeado como inventariante com base na ordem legal. Segundo, junta os documentos que comprovem o vínculo de quem está indicando. Por exemplo,
certidão de casamento, união estável, prova de herdeiro e, quando o fundamento for esse, né, posse e administração. Você junta os comprovantes dessa administração. Terceiro, se houver consenso, você anexa declarações simples de concordância dos demais herdeiros. Isso derruba 80% do risco de impugnação. Quarto, você já pede que o juiz determine a assinatura do termo de compromisso. Lembrando que o prazo é de 5 dias após a intimação. E se o processo já está andando, você precisa nomear ou trocar o inventariante durante o inventário. A lógica é parecida. Você faz um pedido de nomeação de substituição, explica o motivo de forma objetiva e junta a prova. Se a troca for por acordo, ótimo, junte concordância. Se for troca por um problema de gestão, aí o assunto fica sério. A lei prevê a remoção do inventariante quando ele não dá andamento ou pratica atos protelatórios, deixa de os bens deteriorar, não defende o espólio, não presta conta, sonega, oculta, desvia os bens. E o incidente tem rito. O inventariante é intimado para se defender e produzir provas e corre em apenso. E agora, dicas práticas para evitar impugnação. Anota, porque isso aqui vale ouro. Primeira, escolha alguém que consiga manter neutralidade mínima. Se tem briga familiar forte, insistir naquele herdeiro que é o pivô da disputa costuma ser a receita da impugnação. Nesses casos, às vezes a saída mais inteligente é o inventariante dativo, uma pessoa idônea de fora, justamente para dar governança e reduzir conflitos. Segundo, transparência. Desde o primeiro dia, o inventariante precisa trabalhar como se estivesse administrando uma conta de condomínio. Tudo documentado, tudo registrado, sem misturar patrimônio do espólio com gastos pessoais. Isso diminui pedidos de remoção e discussão de prestação de contas, porque a lei exige que ele preste contas quando necessário. Terceiro, não prometa o que não controla. O inventariante não resolve tudo sozinho. Alguns atos dependem de autorização do juiz e a oitiva dos interessados, como a venda de bens, acordo e pagamentos de dívidas relevantes. Se ele começa agindo como dono, a chance de impugnação sobe. Quarto, no pedido, justifique uma frase objetiva do porquê daquele nome. Exemplo, cônjuge sobrevivente, ou herdeiro na posse e administração, ou consenso entre os herdeiros. Se você não dá motivo, né, não abre espaço para outro lado criar uma narrativa dessa forma. No fim, pense assim, o inventariante é o gestor do inventário. Não é o cargo honorífico, é uma função com dever de responsabilidade, prestação de contas e risco de remoção se fizer errado. Escolher bem é metade do caminho para um inventário mais organizado. Se você quer continuar aprendendo sem complicação, deixa o like e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo direto ao ponto.